Vamos abrir nossas Bíblias. São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o 11. O irmão Branham, ele sempre diz que em todos os cultos a Bíblia deve ser lida. Não importa se seja no início, lá pelo meio, até conclua, mas é bom que a Bíblia sempre seja lida, né? Preste bem atenção à leitura. E eu quero pedir toda a atenção de vocês para o que vamos tratar nesta manhã. Cristo, mistério de Deus revelado. Nós não vamos tomando a mensagem que o irmão Branham pregou, mas de entre os 4 evangelhos, o de João é o que nos mostra pessoa, mais a pessoa de Jesus Cristo, os conflitos dele com os incrédulos, com os religiosos. É um evangelho diferente de todos os demais. Deixe-me explicar esse ponto. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Lucas, que são chamados evangelhos sinópticos devido à semelhança, né? Eles relatam mais as parábolas, enquanto você não vê João falando em parábolas. Ele relata mais os fatos, as curas, as libertações e os ensinos mais popular. João, como foi o discípulo que viveu mais tempo, por certo, ele analisou, ele leu e esteve em conformidade com esses 3 evangelhos, escrito por Mateus, Marcos e o de Dr. Lucas. Então, o de João, ele não relata muitos mistérios, não, aliás, muitos milagres, acontecimentos, mas ele, como uma pessoa que acompanhou Jesus desde o início também, ele relata sobre o Nicodemos, o que você não encontra nos demais evangelhos, a samaritana, entende? Sobre Jesus, o pão do céu. Ele relata sobre o ceguinho de nascença, sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Quer dizer, aquilo que os demais faltaram em especificar. E de uma maneira muito especial, o Evangelho de João, ele mostra a pessoa de Jesus Cristo como a revelação de Deus. E aonde se encontra a vida eterna, você vai encontrar as declarações de Cristo de uma maneira veemente, de forma tal que o Evangelho de João, ele nos leva a contemplar, a aceitar, a engrandecer a pessoa de Deus aqui na terra. Eu recomendo a vocês, cada um de vocês, ler o Evangelho de João de uma maneira mais profunda, olhando como foi tão difícil,
entende? Para as pessoas entender quando Jesus se revelou a si mesmo, dizendo quem ele era, entende? O que ele veio fazer e aí por diante. Então, vamos começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos aqui, vamos devagar. Às vezes, quando todas as coisas foram feitas por ele, muita gente pensa, o homem Jesus. Não é o homem Jesus, mas o Logos. Entende? Que a palavra, o verbo que estava nele. Entende? Isso foi feito. Jesus, há 2000 anos atrás, ele nasceu, vamos dizer por aí, não muito longe disso aí. Mas todas as coisas, o mundo, céus, luz, foi feito por quem? Nele estava a vida. Agora aponta para Cristo, Jesus. Que em Jesus estava a vida e era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, quer dizer, Deus veio ao mundo aqui e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Pode ver que João apresentou a Jesus, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Amém. Podeis assentar. Vocês sabem, a luz não é a lâmpada em si, mas é através da lâmpada que a energia, entende, se manifesta, então aí nós temos a luz. Mas sem a lâmpada você não vai ver essa luz se manifestar. Aqui, no nosso caso, é preciso da lâmpada. É preciso dessa parte física que você tem que encaixar ali no bocal. Então, assim também é Deus, para contatar com o mundo, ele simplesmente, como diz, o verbo se fez carne. Ele teve que criar um corpo, e esse corpo é o seu filho, Jesus. Jesus. Jesus é filho porque ele tem um pai. Quem é o seu pai? O próprio Deus. Jesus declarou que Deus era seu pai. E ele e o pai era o mesmo. E ele trabalhava porque o pai trabalhava. Como que o pai trabalhava? Nele. O pai trabalhava nele. Então, e Deus, ele é pai porque ele gerou um filho. Há muita discussão a respeito da natureza. Entende? Como se duas pessoas... Jesus era homem, 100% homem, se não tivesse a natureza divina, se Deus não estivesse ali,
Ele, como homem, ele teria direito de casar, ter família. Como homem, ele nasceu, é claro que ele, se ficasse aqui, ele iria envelhecer, morreria. Como homem. Mas por que Jesus é Deus? Porque Deus habitou ali, viveu ali. Agora é difícil Deus, que tem todo o poder, toda a glória, ter um filho, gerar um filho, entende? Um homem, e habitar neste filho, e se manifestar através deste filho. Se você tem Deus como nada é impossível a ele, então não é impossível para Deus ter gerado um filho. Não um filho para competir com ele, não. Deus não gerou outro Deus. Deus também não criou outro Deus ali no princípio. Não foi assim. Deus simplesmente, de pensamento, ele vivendo com seus atributos, ele expressou seu pensamento. E ali, então, um pensamento expressado é uma palavra. Se você pensar maçã, se você falar maçã, é porque você pensou em maçã. Não é certo? Se você pensar em qualquer coisa, você falar qualquer coisa, é porque primeiro você pensou. Então, vamos dizer, Deus evoluiu, Deus foi de pensamento a palavra, se expressou. E, no princípio era a palavra estava com Deus, e ela era o próprio Deus. Não é que Deus criou a palavra, não. A palavra estava com Deus. Deus não criou um outro Deus. Mas ali estava Deus, haja céu, haja sol, haja isso, haja aquilo. E todos os atributos estavam ali, nele. E ele se manifestou por todo o Velho Testamento, até que este Logos, este Verbo, este Deus, que criou todas as coisas, através dessa palavra, não através do homem, a pessoa, Jesus, mas através dessa palavra, então ele habitou ali. Jesus aceitou a adoração, porque devemos adorar só a Deus, e ele é Deus, e ele aceitou a adoração. Então, e aí por diante. Mas vamos falar isso aqui nessa manhã, vou tentar me expressar alguma coisa, e é preciso realmente que você se doa para nos ouvir, e que Deus possa vos falar. Então, olhamos, irmãos, que todos os profetas, todos os tipos que se vê na Bíblia, no Velho Testamento, os sacrifícios, as cerimônias ali no templo, todos os profetas, tudo aponta para uma pessoa. Para a pessoa de Deus, que seria manifestada em seu Filho, Jesus. Tudo aponta para ele, todas as flechas, as sinalizações, tudo aponta para ele. O próprio Pedro nos diz que, falando da salvação, a qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Deus estava neles ou não? E indicava anteriormente
testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, veja que quando Deus usa uma pessoa, seja ele profeta, Deus dá um dom, aquilo nunca é para ele, para a sua própria pessoa. É sempre para o povo de Deus. Então, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Que tipo de ministério Jesus apresentou aqui na terra? Ele não apresentou uma filosofia. Ele pregou amor. Ele ordenou amar. Ele ordenou. Então, nós vemos que ele não veio apresentar, vamos dizer, só virtudes ou isto, porque ele tinha que vir, se ele falasse sobre virtudes, vocês têm que ser pacientes, e mais isso, mais aquilo outro, quer dizer que essas virtudes seriam maiores do que ele, do que a pessoa dele. Ele não veio apresentar, entende? Nada disto. Ele veio para apresentar a si mesmo. Se todos os profetas, de todos os tempos, todos os tipos, apontavam para ele, agora ele está em cena, é claro que o ministério dele foi para chamar a atenção das pessoas para ele, quem ele era. Quem ele era. E vida eterna é uma pessoa. Então, é a pessoa de Cristo. Quem crê nele tem a vida eterna, e todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a mensagem de Jesus foi esta. Mesmo os sinais que ele realizou, que ele fez, prodígios, maravilhas, ressurreição e tudo, aquilo não era nada mais do que para evidenciar a quem ele era. Mostrar o que ele era. Se vocês não creem nos sinais, não creem em mim, creia nos sinais, porque eles testificam quem eu sou. Mesmo os sinais testificava da sua pessoa, já que o povo admira muito os sinais, se é maravilha com os sinais, era para examinar os sinais. Mesmo as escrituras, vós examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Ele não estava mandando examinar as escrituras. Ele estava dizendo, vocês examinam as escrituras, porque pensam ter nela a vida eterna. Veja de quem ela fala. Ele, a pessoa, a vida eterna. Então, o ministério dele foi o ministério para apontar a si mesmo. Porque esta é a maior coisa que já aconteceu. É Deus se fazer carne. É Deus se relacionar com os humanos. É Deus provar aí o seu grande amor, dar a sua vida através de Jesus, para que nos reconciliar. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo que o mundo, só as pessoas não, as coisas, entende? Tanto dos céus como na terra, tudo. A reconciliação,
A restauração é por Cristo. Todas as coisas. Entende? Deus. Então, irmãos, Jesus, quando ele apresentou quem ele era, porque a sua mensagem era ele. Olha que Jesus não apresentou a nenhuma pessoa, a nenhuma religião, seja no presente ou no futuro, apesar de termos milhares e milhares de religiões, mas ele não veio para apresentar uma. Não, ele apresentou a si. Por isso que nossos olhos, nossa fé, tem que estar nele. Por isso que vemos o mensageiro sempre mostrar-nos a palavra como nosso alicerce. Se ela está embaixo, é o nosso alicerce. Se ela está em cima, é o nosso telhado. Se ela está no meio, é o nosso esteio. Entende? Se ela está no centro, ela é a nossa roda, é tudo. É o nosso eixo. Paulo, ele não queria saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Porque a verdadeira revelação, ela te leva a ver Cristo. A esta pessoa. Então vejamos, irmãos, como foi difícil. Como foi difícil. Era duro. Vocês podem examinar que Jesus, ele apresentar a sua própria pessoa, o risco que ele corria de vida, quantas vezes pegaram pedras para apedrejá-lo, tentaram prendê-lo e, por fim, o mataram. Mas, você veja, ele não omitiu a sua identidade. Ele não omitiu. Tudo nos céus, tanto passado como tudo aponta para ele. Agora, a linguagem dele foi difícil. E as pessoas não criam. Quem é que não cria? Os descrentes, os religiosos. Se eles não podiam crer, como que eles iam aceitar? O próprio Jesus disse, por que é que a minha linguagem, ela não entra em vocês? Vocês não entendem? Se ponha no lugar de um fariseu daquele, de um religioso ali, e veja Jesus dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Você ia pensar, pão que desceu do céu, tem poucos anos de idade, nasceu ali em Belém, viveu em Nazaré, agora mora em Cafarnaum, e está dizendo que desceu do céu? Se você ouvisse ele dizer, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele estava aqui, ele estava lá. Então, não, era difícil, mas os crentes não, eles aceitavam, não digo que eles compreendiam, porque a fé chama as coisas que não são como se fosse. Alguma coisa nós entendemos, mas a maioria aceitamos é pela fé. Se a gente compreendesse, dominasse tudo direitinho, não necessitaria de fé. Mesmo quando Jesus disse que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, as pessoas se escandalizaram, como pode ele nos dar da sua carne e do seu sangue? Os apóstolos compreenderam isso? Não, de forma nenhuma. E quando Jesus ficou, o povo foi se retirando, seus cooperadores,
Jesus disse, vocês não querem ir também? Pedro veio e disse, para onde nós iremos se sabemos se só tu tens palavra de vida eterna? Quer dizer, eu não entendo, eu não sei o que quer dizer isto, mas o Senhor é a vida eterna, tem palavra, e eu creio. O verdadeiro crente, ele não tem todas as coisas bem alinhadinhas, certinhas, para ele ser crente. Ele chama as coisas que não são, como se fosse. Ele não pensa primeiro em entender para crer, mas primeiro ele crê e aceita Jesus fazer, como no lava-pés. Vocês não entendem o que eu faço agora, mas um dia vão compreender o significado. Então era difícil a linguagem de Jesus para os incrédulos. Por quê? Eles não criam. Quantas vezes chamaram Jesus de demônio? Por quê? Eles não entendiam, eles já partiam para a razão. Então veja, irmãos, vamos voltar aqui um pouco no Evangelho de São João. O que fez João Batista? Eu falo João Batista. Não é que o nome dele era Batista, mas nós o conhecemos como João o Batista, porque batizava. Mas era João, filho de Zacarias. Antigamente, a pessoa, ela dizia o seu nome e logo dizia a sua filiação. As Escrituras nos diz, deixa eu me pegar aqui, vamos andar um pouco pelo Evangelho de São João, né? As Escrituras nos diz aqui, em João, capítulo 1, verso 15, deixa-me ler. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E vocês sabem que Jesus era 6 meses mais novo do que João, não é certo? Mas de quem João estava falando? E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João foi o arauto, o atalaia. Porque Deus não faz nada, 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 sem antes avisar, entende? Revelar os seus profetas, sem antes mandar um aviso. O mundo está, qualquer hora a coisa só vai piorar. Mas, e os sinais? Os sinais falam. Estão falando, estão mostrando. E João Batista foi um dos sinais. Antes do Cristo manifestar, viria o profeta Elias. E o próprio Jesus disse que ele não recebia testemunho de homem. Mas ele disse, vocês procuraram se alegrar com o testemunho de João Batista, pensando que ele era luz. Eu não recebo o testemunho dos homens, mas falo isto para que vocês creiam. Quer dizer, vamos validar esse testemunho aí? Mas nós vemos que vamos aqui.
Então, tudo, vamos voltar aqui. Eu estava com a página errada aqui. Tudo apontava para ele, para a sua pessoa. Era a sua mensagem. Não havia outra mensagem, que Jesus não trouxe outra coisa, mas ele mesmo. Por mais importante que fosse, ele era o centro. Ele era o centro. Ele mesmo, a sua pessoa. Por isso que o cristianismo é a única religião no mundo que você tem que aceitar a pessoa. A pessoa de Cristo. Para ser um muçulmano, não precisa aceitar a pessoa de Maomé. Basta aceitar os seus ensinos e dizer que Maomé é um profeta. Deus é um e Maomé é o seu profeta. Pronto, já converteu. Então, veja vocês, o budismo, entende? Mostra as grandes virtudes, paciência, temperança, o confucionismo, todos eles, você aceita a doutrina, o que foi ensinado. Mas o cristianismo tem que aceitar a pessoa, o homem, porque Deus se revelou ali. Deus estava ali. Então, o próprio Jesus, ele mesmo chegou a dizer, se não crerdes no que eu sou, quer dizer, se vocês não crerem no que eu sou, olha a pessoa dele, morrereis em vossos pecados. Quer dizer, eu sou a salvação. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, o que acontece? Tem a vida, é a pessoa dele. Esta foi a sua mensagem. Eu posso, não sei qual é o nosso tempo, mas vamos aqui, irmãos, que o próprio Jesus, capítulo 8 de São João, quando ele declarou seu pão da vida, e tudo começou porque o povo havia comido do pão multiplicado e se converteram pelo pão, não converteram pela pessoa dele, para a pessoa dele. Então, o que aconteceu ali, vocês podem ver. Capítulo 8, quando ele declara, eu sou o pão, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que eu marquei aqui? Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho a dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou, ele já começa a falar do Pai. É verdadeiro e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então, irmãos, como eu estava dizendo, como era difícil para as pessoas olhar ali, para aquele homem sem aparência, quem sabe uns 60 quilos, como diz a Bíblia, sem formosura, um homem vestido de uma veste dos pobres, né? Ele era pobre, um homem que falava a língua comum do povo, um homem que não tinha nada que chamasse atenção, não tinha diploma. Então,
é como diz as Escrituras: eis que porei em Sião uma pedra de tropeço. A pedra sempre é o canal pelo qual Deus se manifesta. Pelo qual Deus se manifesta. Veja, João Batista, um homem do deserto, um homem selvagem. E Jesus disse: o que vocês saíram a ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Esses estão nos palácios. Um profeta é mais do que um profeta. Então, veja, as ferramentas que Deus usa para o seu trabalho. Chama as coisas que não são, para confundir as que são. As coisas simples, para confundir as coisas grandes, né? As coisas fracas, confundir as poderosas, as fortes. Então, Deus sempre faz dessa maneira. Agora, se você estivesse ali, eu estivesse ali, e olhássemos para o homem, a aparência do homem, haveria algum traço que nos chamaria a atenção para a gente crer e adorá-lo? Se você pegasse um túnel do tempo aqui e caísse lá aos pés de Jesus, você creria nele? Eu acho que creríamos, porque se creio hoje, eu creria em qualquer tempo. Essa é a minha fé. Entende? Se fosse nos dias de Noé, creríamos em Noé, nos dias de Elias, em Elias, qualquer tempo. Agora, quem não crê, não creria em qualquer tempo também. É certo isso? Então, era difícil aceitar aquele como o Messias. Israel esperava um Messias guerreiro, forte, poderoso, para reger o mundo com vara de ferro. E ali estava, sem aparência, quem creu em nossa pregação. Quando Isaías diz quem creu em nossa, ele não está falando na minha, não. Ele estava referindo a todos os profetas. Entende? Porque como renovo foi subindo perante ele, como raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura. E ali estava ele dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão. Eles esperavam, os israelitas esperavam que ele viesse, olha bem, é onde eu penso, a história se repete. Eles pensavam que Jesus, o Messias, ele viria pelos canais tradicionais, religiosos. Ele viria e se apresentaria, vamos dizer assim, como diz o irmão Brano, uma escada baixaria do céu, e ele desceria, aí está Anás, Caifás, aí está o meu filho. Eu pergunto, como o velho Bartimeu chegaria nele? Então nós vemos, irmãos, que ele não veio pelos canais. É da mesma forma hoje, ele não vem pelos canais religiosos. Os assembleianos esperam que ele venha por ali. Os católicos esperam que venha através deles. Entende? Todos pensam que vem através deles. E se você pensar a mensagem como uma religião, vem através dela? Não, ele vem pela sua palavra. Como Jesus veio de acordo com o que estava escrito dele. Não é pelo canal religioso, pelo canal da tradição. Entende? Não, não é por este caminho. O próprio Jesus, como eu há pouco citei, ele diz:
Vocês examinam as Escrituras porque cuidam de ter nela a vida eterna. Ela é que fala de mim. São João 3,59, né? 39. Se não crerdes em mim, creia pelo menos nas obras que eu faço, porque elas testificam de mim. Agora, se o próprio Jesus apresentou a ele mesmo, ao Pai, eu e o Pai somos um. Irmãos, o que tem um pregador para apresentar outra coisa fora de Cristo? Paulo era cristocêntrico. Ele não queria saber de outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Deus nos enviou um mensageiro, mas não que o mensageiro é maior do que aquele que o enviou, do que a mensagem. Não é nada mais do que o canal por onde Deus se expressou. Se você vai beber água ali na torneira, você agradece pelo cano, pela torneira, mas você não bebe cano e torneira, você vai matar a tua sede com a água. Então, nós podemos ver, irmãos, que não podemos apresentar outra coisa a não ser a palavra, o que está escrito. E essa palavra é Cristo. É a verdade, e a tua fé tem que estar nestas Escrituras. Não importa como as pessoas tentam querer suavizar alguns pontos. Quando Jesus disse que o caminho para o céu é estreito, é estreito. Entende? É estreito, é apertado, é difícil. Mas o que importa é a natureza do caminho, aonde ele nos leva. O que adianta uma autoestrada por aí, mas que termina lá no inferno? Parece que há pessoas que não estão contentes porque o caminho é estreito. Mas se quer salvar, é por aí, meu irmão, é por aí, minha irmã. Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, de forma alguma. Então, não se deve apresentar uma religião. Não se deve apresentar a nenhum homem. A nenhum homem como ocupando as Escrituras, a palavra, sendo alguma coisa. Todo homem é homem, todos nasceram em pecado, formado em iniquidade. Não interessa o quanto Deus pode ter usado aquele homem, usou um Pedro, usou um Paulo, usou um Moisés, usou quantos e quantos, mas a nossa fé deve estar endereçada a Cristo, olhando para Cristo, olhando para esta verdade, para essa palavra. E o teu compromisso é com esta verdade, não é com o pastor. O teu compromisso não é com a igreja, o teu compromisso é com as Escrituras. Se a igreja está comprometida com as Escrituras, se você está comprometido com as Escrituras, você é um prisioneiro de Cristo. Agora, quando não se tem compromisso com o que está escrito, por que corta a mulher? Por que ela corta o seu cabelo? Por que veste roupa de homem? Por que esse homem anda de um modo tão moderno, fazendo o que não se deve fazer? É falta de um compromisso com Deus. Se você tem compromisso com as Escrituras, tem compromisso com Deus. Se não tem, não tem. E o que deve nos reger, igreja,
O que deve nos unir, em primeiro lugar, é esse compromisso com a verdade. Não é porque ele é bonzinho, ela é boazinha, é uma pessoa que eu amo. Olha, o nosso compromisso é com a verdade. Enquanto eu digo a verdade, mostro a verdade, esse é o teu compromisso. E a nossa associação é pela verdade. Companheirismo, o diabo quer que faça companheirismo fora das Escrituras. Ali na boate tem companheirismo, ali nos bares tem companheirismo, no campo de futebol tem companheirismo. Por isso, sempre o irmão Brana disse, companheirismo ao redor da palavra. Porque um companheirismo fora da palavra é um corporativismo. Tampa a minha falha que eu tampo a tua. Isso é corporativismo. Então, irmãos, como é difícil, uma certa vez o irmão me disse, o irmão Oswaldino, já partiu, ele disse, como é difícil a pessoa crer que a palavra é a palavra. Descansar nisto. Então, a mensagem de Jesus foi muito difícil. Foi, e sempre, toda vez que ele se revela em cada tempo, é difícil para os religiosos crerem. Por quê? Toda revelação que Deus dá no seu devido tempo, aquela revelação ela ofende, aquela revelação escandaliza. Lutero escandalizou e ofendeu a religião do seu dia. E assim, em cada tempo que Deus enviou uma parte da sua palavra, trouxe a revelação da sua mais dele, aquilo causou uma guerra religiosa. Por quê? A revelação é algo incompreensível para muitos, como foi nos dias de Jesus, é hoje. Você mostra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e a pessoa não consegue ver. Você mostra que Deus, Ele tem se manifestado, Jesus e a revelação desse Deus, ele não consegue ver porque tem ali entronizado em sua cabeça uma trindade, uma criação romana. Você mostra o compromisso, a vida santa que deve haver com Deus, ele acha que você não vê que isso é uma coisa das Escrituras. Sem a santificação ninguém verá Deus. Acha que é você inventando. E aí por diante. Sempre foi difícil. E a mensagem mesmo, ela não é fácil, ela é difícil. A linguagem da palavra trazida para os nossos dias, ela não cabe dentro de um sistema religioso. Não cabe, não cabe. Jesus disse que o vinho novo se põe em odres novos. Se vamos pôr um vinho novo em odres velhos, vai arrebentar com esses odres, com essas religiões. Por isso que quando alguém vê a mensagem, esqueça, sua religião morreu, sua tradição morreu, entende? Seus costumes lá, você tem que enterrar, aquilo apodreceu, morreu, apodreceu, fedeu. Senta no banco, vai estudar, vai pedir a Deus a verdadeira iluminação, a verdadeira luz. Por quê? Não se põe vinho novo. Um vinho novo, ele tem pressão, ele tem vida. Então, se colocar num odre, que antigamente as garrafas eram feitas de couro, aquilo um dia foi
era brando, havia sido curtido, havia óleo, azeite ali, mas com o passar do tempo a coisa ficou ressequida. Então qualquer pressãozinha, pum! Não se põe vinho novo em odres velhos. A mensagem de Jesus não cabia naqueles fariseus velhos, tradicionais. E eles alegavam, guardamos a lei de Moisés, cremos em Moisés. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim? De mim falou Moisés. Temos por pai Abraão. Não, vocês têm o diabo por pai. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você não tem nem 50 anos e viste Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Quem ele era? Era o próprio Deus em carne. Assim foi, assim sempre foi e assim ainda é. A mensagem é vinho novo? Não queira fazer ela se adaptar, se dar um jeitinho para casar com certas coisas de homens. Não vamos olhar para a quantidade e baixar a qualidade. Não, de forma nenhuma. Por isso que são poucos, Senhor, são muitos que salva. Jesus disse, lute, porque são poucos que entram pelo caminho. Não são muitos. Não vamos ficar aí admirando as multidões, ou isso e aquilo. Entende? Um evangelho mundano. Eu queria ver eles corrigirem as pessoas ali. Falar contra o pecado abertamente. Mas a Bíblia diz que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Comichão é coceira. Vão falar só o que agrada ao povo. Só o que agrada ao povo. E esse evangelho neopentecostalismo, quer dizer, o novo Pentecoste por aí, prosperidade, prosperidade, prosperidade. Só coisa material. Explora o povo. Para mim isso seria caso mais de polícia. É uma vergonha. Prometendo e leva o povo a olhar só para o natural. E isso tem se tornado uma cultura, hoje em dia, a tal ponto que levar a pessoa a olhar para uma vida santa, a olhar para Cristo e viver uma vida limpa, correta, comprometida com a Escritura, é como disse o irmão, é difícil aceitar a palavra como a palavra. É difícil. O que as pessoas querem, eu quero que me abençoe, meu lar, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero... E vive uma vida atolada na mentira, no pecado, no adultério. E aí está os líderes coçando o ouvido do povo. Porque eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Não é o pastor na frente das ovelhas, é as pessoas na frente deles. Mas o verdadeiro cristão é como disse Jesus. O pastor abre a porta, chama suas ovelhas e esta o seguem. Ele vai na frente. Não é ele ir atrás. Não. Agora, o problema, irmãos, é que aqueles que não são eleitos não entendem, não compreendem, não pode vir. O próprio Senhor Jesus disse em São João 10, vocês não vêm porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. E Jesus diz, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora, era uma mensagem compreensível para aqueles religiosos? Homens que julgavam conhecer tudo e de fato conhecia as raízes das palavras.
E Jesus disse: eu vim para este mundo para o que fosse cego visse, e o que visse ficasse cego. Senhor, o Senhor está dizendo que nós somos os cegos? Se vocês fossem cegos, teriam uma chance, né? Então nós vemos, irmãos, era incompreensível a mensagem de Jesus. Aceitar a pessoa dele. Nicodemos chegou a Jesus: sabemos que tu és o Cristo, ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. Por que não aceitou? E ele não falou só dele. Ele disse: nós sabemos. Quer dizer, todos lá conhecem. E Jesus virou: obrigado, Nicodemos, graças a Deus, pelo menos você, um homem venerável, um homem... Jesus virou para ele e disse: em verdade te digo, quer dizer, falo para você, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Como é isso? Voltar ao ventre da mãe? Ora, você é mestre e não entende disso? Que linguagem difícil, irmãos. Não pense você que a coisa era fácil. Não. Tinha que ser para o eleito mesmo, sabe? E eu penso que em todas as eras, Deus tem feito a coisa de tal forma que tem que ser para o eleito. Olha, mais um pouquinho. Olha o que disse Jesus: derribai este templo. Quando Jesus limpou a casa lá, o templo lá, chutando as mesas dos cambistas, derrubando tudo, né? Então, veja, com que autoridade você faz isso? É o que ele fez. Ele disse: derribai este templo, e em 3 dias eu edificarei. 46 anos levou, você vai fazer em 3 dias? Ele não falava da matéria, a casa de adoração. Ele falava do seu corpo. Quem podia entender isto? As parábolas. Quando ele diz: quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. O que é comer? Vocês estão aqui nessa manhã comendo a palavra. Quem de mim se alimenta, viverá por mim, disse Jesus. Quer dizer, é aceitar, é receber, é viver. Por isso que a Santa Ceia, eu dou muito valor à ceia. É onde você prova que você tem alimentado, você é crente, tem alimentado de Deus, da palavra de Deus, e você tem um compromisso com Deus. Agora, se deixa a ceia virar uma tradição, costume, ou leva isso de uma maneira tão banal, se uma pessoa não tem condição de se identificar na Santa Ceia como salvo, alguém que está com Deus, eu pergunto: e se o arrebatamento acontecer? Se não pode aqui um testemunho diante dos irmãos mostrar que é um crente, e se o arrebatamento acontecer, será que vai? Se não tem condição para a ceia, não tem condição para ir no arrebatamento também. Então, você veja, ele se identificou como o pão que desceu do céu, e ele disse que o Pai dava testemunho dele. Então, dentro do cristianismo, irmãos, nós não encontramos nenhum lugar para algum substituto. Nenhuma religião, nenhum outro homem.
Se a tua fé não olha para Cristo, para a pessoa dele, você não tem vida eterna, eu não teria vida eterna. Porque vida eterna é uma pessoa. Leia o Evangelho. Conheça a sua Bíblia. Entende? Vida eterna não é boas obras. Eu tenho boas obras, eu vivo. Não se fie nas boas obras somente. Boas obras é uma consequência da fé. Ela segue a fé. Não é o carro de boi na frente dos bois. Não. Você tem que confiar inteiramente em Cristo e olhar para a sua graça e a sua justiça, porque somos salvos por representação. Aleluias por isso. Então, irmãos, não há nenhum lugar para substituir. Alguém fala tanto de William Branham, está bem, que falamos do nosso profeta, porque foi instrumento que Deus usou, mas ele não é o nosso Salvador. Ele não é o nosso Salvador. Ele não é Deus. É como ele disse, eu sou um pecador. Eu sou nascido de Charlie e ela, Branham. A mãe dele chamava ela, né? Branham. Então, existe um certo espírito de adoração, colocando ele numa posição. Irmãos, quando o anjo, o Logos, apareceu ali no rio Ohio, enquanto ele estava batizando, e aquela voz disse o quê? Tu tens sido enviado com uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. É a mensagem. É a mensagem. O profeta nunca fez como Cristo, apontar para si como o centro, o eixo da roda. Não. Ele sempre apontou para Cristo, a palavra. Aí está o sinal de todo verdadeiro pregador. Ele não mostra uma religião, ele não mostra um homem, ele mostra o eixo, que é Cristo, o centro. Então, eu quero terminar. Vamos tomar São João capítulo 7. Dava de estudar esse evangelho com vocês. Me deu vontade de estudar enquanto eu lia sobre tudo isto. Anda a gente anotando aqui, vendo, mas no final é tão difícil separar uns pontos, aquilo quando se abre você vê tão longe, tão profundo, né? Eu vou tomar aqui uma leitura do capítulo 7, começando com o verso 16. Respondeu Jesus e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, quer dizer, antes de Moisés.
no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais vós contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a sua justiça. Então, irmãos, quando nós queremos ver que uma coisa vem de Deus, aquilo tem que ser conhecido através de um canal. É a doutrina. Toda religião tem doutrina, senão não seria. Ele tem no que crê. Agora, é justamente, ou naquilo que deve crer, mas é justamente pela doutrina, como disse Jesus, é que sabe se é de Deus ou não. E hoje é a mesma coisa, é pelo ensino. Por isso, se a doutrina bate com a Bíblia, com a mensagem, porque a mensagem não é outra Bíblia, contrária à Bíblia, não. Ela nos abre a Bíblia. Então, veja, é pela doutrina que a gente conhece se é certa ou não. Agora, não bateu na doutrina, não tenha medo de dizer isso é do diabo. Tem que você ter essa revelação, este conhecimento, saber aonde você crê, aonde você está parado, aonde você está firmado. Não é isso? Então, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testifica, disse Jesus. Por isso disse o profeta, que nós sempre temos que checar pela Bíblia. Não interessa seja o Papa que fala, o bispo, ou essa religião, ou aquele homem tão bom, tão nobre, tão suave, tão soft, né? Não interessa. O que importa é se há base de Deus ali. Entende? Não vais nunca atrás de interpretações e ajeitamento. Não, não, não. Eu considero essas interpretações, eu já contei para vocês, eu tinha lá meus 15 anos, 14, 15 anos, na televisão, os cômicos, os palhaços, né? As pessoas ali apareciam, porque é entretenimento. E ali apareceu um falastrão, um alfaiate, que foi fazer uma peça de roupa para o cliente. E o cliente era aquele meio tipo como eu, que não sabe dizer bem com clareza, né? E o cara fez o terno para ele, vestiu nele, foi provar, vestiu. Vamos dizer que o terno ficou puxado aqui, ficou... olha, o cara, mas parece que não está... Não, não, fica assim. Aí sentou. Mas e aqui? Não, levanta aqui, ó. Olha, aí o terno ficou bom, mas o camarada ficou bem torto. Entende? Tem doutrina que é a mesma coisa, fica bonitinha, mas o camarada fica bem torto. Fica fora de compostura, né? Então, irmãos, temos a palavra tão clara. Você tem ali na tua casa centenas de mensagens. Tem mensagem que nunca leu, nunca meditou. O que falta muito é conhecimento, conhecer o que Deus nos falou. Se você não toma o que Deus nos falou para essa era, você vai tomar o que o homem está falando. Que Deus nos abençoe, irmão, mas conheça a mensagem, conheça o mensageiro, conheça quem é o William Branham. Foi o instrumento que Deus usou para falar, como usou Paulo, Pedro, João, como usou Tiago, como usou Lutero.
Mas a nossa fé não está no homem, mas está na palavra que combina, que é a verdade de Deus. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, amado Deus, é tão simples, mas eu quero lhe pedir, Senhor, esclareça em cada coração aquilo que tentamos falar, para que a fé do teu povo possa se apoiar em ti, Senhor. Se apoiar na tua palavra, sempre, sempre, todos os pregadores desta palavra está dizendo a palavra, volte a palavra. Ó Deus, mas que isso toque lá no fundo do coração, Senhor. Então haverá realmente um despertar, um sentido, e a pessoa levará isto, Senhor, como algo do Senhor, e encontrará paz e descanso para sua alma e segurança na sua vida para com Deus. Abençoe nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, que revele a Jesus Cristo a cada um, Senhor, de nós cada dia mais, e que o Senhor lhes dê, Senhor, a bênção, a vida eterna. Encha-os do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Recomendo todos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.